Oi pessoal, eu falei pra vocês no meu Instagram que eu ia, fazer um vídeo falando sobre um dos casos de serial killers brasileiros, que é um tema que eu gosto muito. E antes de começar o vídeo eu vou fazer uma pequena introduçãozinha explicando por que eu tô fazendo esse vídeo. Sobre esse assunto, sobre casos de serial killers ou casos sobrenaturais, eu sempre gostei muito, mas eu não comentava muito com as pessoas porque eu tinha medo das pessoas me acharem estranha, né? Mas o que acontece é que eu sempre fui muito curiosa e desde muito novinha eu gostei muito de ler sobre suspense, sobre criminologia. Inclusive esse é um dos motivos pelos quais eu faço faculdade de Direito, mas enfim, isso é outra história. Então, eu queria deixar claro aqui que eu não admiro nenhum criminoso, e não tem como ser fã de nenhuma situação dessas que ocorreu, mas pra mim isso é um objeto de estudo e a título de curiosidade também é muito interessante. A intenção não é de fazer ninguém exaltar nenhum criminoso. E é interessante mesmo saber, porque são coisas tão bizarras que acontecem que às vezes a gente nem imagina, né? Mas então tá bom. Chega de papo, eu já vou passar logo pra história. O caso que eu escolhi pra falar é bem recente, os fatos aconteceram entre 2011 e 2014 e eu vou falar sobre o assassino de Goiânia, o serial killer de Goiânia. O nome do assassino é Thiago Henrique Gomes da Rocha e ele nasceu no dia 4 de fevereiro de 1988. Thiago foi basicamente criado pela avó materna durante boa parte da sua infância, porque a mãe dele teve ele muito nova e o pai abandonou os dois. Então a família era pequena, mas não tinha condições financeiras boas. Então a mãe dele tinha que trabalhar o dia inteiro, basicamente, como doméstica. Quando não, ela trabalhava fazendo diárias para que ela pudesse sustentar ele e uns anos depois o irmão dele. A mãe do Thiago descreve ele como uma pessoa muito quieta desde a infância e que ela sabia que desde essa época da infância dele ele era diferente, porque ele apresentava um comportamento muito introvertido e ele não tinha facilidade nenhuma para se entrosar com outras crianças. Tinha os coleguinhas da escola, mas que ele não tinha amiguinhos de verdade. Então ela já via uma diferença nele em relação às outras crianças, né? Porque ele era muito quieto. Mas ela falou, depois em entrevista, que ela nunca buscou um tratamento pra ele ou buscou investigar isso a fundo porque eles não tinham dinheiro. Então, pela falta de dinheiro, ela não buscou ir atrás de esclarecimentos em relação a isso. As professoras do Thiago também deram entrevistas posteriormente, depois que ele foi preso, e disseram que ele era só uma criança normal, que precisava de carinho e atenção, que ele só era muito quieto, mas que não apresentava nenhum comportamento estranho. Com 14 anos, o Thiago passou a morar só com a mãe dele e ficou, até a vida adulta, até a data desses fatos, morando junto com ela, sozinho. E em meados de 2014, ele começou a trabalhar na empresa Forte Sul como vigilante. E ele foi um funcionário terceirizado dessa empresa para o Hospital Materno-Infantil lá de Goiânia. E ele trabalhava, passou nos testes normalmente, porque para você ser segurança, quer dizer, vigilante, você precisa ter porte de arma. Então, ele precisou passar por todos os testes psicológicos para se tornar vigilante do hospital e realmente passou em todos, não foi detectado nenhum problema e ele começou a trabalhar nesse hospital em meados de 2014. Os colegas de trabalho dele também falam que ele sempre foi uma pessoa muito calada, mas que no geral ele era considerado um bom funcionário, não teve problemas com ninguém e que ele era muito calado. Normalmente eles saíam, o pessoal do hospital saía pra fazer alguma coisa depois do expediente e chamavam ele, mas eles disseram que o Thiago só olhava meio de lado assim e não falava nada, ele nem respondia, de tão calado que ele era. Mas as pessoas meio que convidavam ele só pelo fato de convidar, porque sabiam que ele já não ia mesmo. O Thiago, inclusive, não era visto com nenhuma mulher, sendo namorada ou alguma ficante possível. Não, ele não aparecia com nenhum namorinho. E ele não tinha uma vida social agitada, ele sempre ficava em casa, até porque a mãe dele era evangélica e ele morava sozinho com ela, então eles faziam muito companhia um pro outro. Inclusive a mãe dele descreve ele diversas vezes como uma pessoa muito boa e que com ela ele era muito carinhoso. Ele teve os namoricos, que depois que o caso estourou, essas meninas vieram a público, deram entrevistas, falando que ele era realmente um enigma, na palavra de uma delas, mas que ele não apresentava nenhum comportamento estranho, que ele só era muito calado, mas que também era muito carinhoso. Então agora que vocês já conhecem mais o perfil do Thiago, a gente passa pro caso. No início de 2013, do ano de 2013, logo nos primeiros meses, entre janeiro e maio,
A Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios de Goiânia recebeu 2 cartas muito bizarras de uma pessoa simplesmente assumindo a responsabilidade por 11 homicídios que tinham acontecido na cidade. A carta dizia o seguinte: Cara Polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto. Sou um assassino em série, ou se preferir, podem me chamar de serial killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas o meu método é esfaquear até a morte, e garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim nisso. Boa sorte a todos vocês. Assinado Facada. Só que assim, até então, ninguém sabia quem era a Facada. Esses homicídios aparentemente não tinham nenhuma ligação. Eram coisas aleatórias, eram homicídios de moradoras de rua, de prostitutas, que poderiam ser muito bem aleatórios, por qualquer motivo. Só aquelas cartas não eram suficientes para começar uma investigação, abrir um inquérito policial. Mas, como foram 2 cartas, uma foi aberta e os policiais leram, tomaram conhecimento da situação, e a outra, como estava num envelope parecido e tudo, foi enviada para o Instituto de Criminalística para avaliar se tinha alguma impressão digital, para, enfim, comparar com o banco de dados que eles já tinham. Mas acabou que, como não tinha material daquela pessoa no banco de dados da Criminalística, a investigação sobre essa carta meio que foi inconclusiva, não deu para fazer nada em relação a isso. Então o trabalho da polícia era meio que esperar para ver se acontecia mais alguma coisa. E ainda tem o agravante de que poderia ser apenas uma pessoa querendo chamar a atenção. Então a polícia realmente não podia fazer nada nesse primeiro momento. O que eles podiam fazer era ver se alguma situação ia se encaixando nos próximos tempos e tal. E as cartas, é uma curiosidade muito estranha até, né, no momento quando as pessoas receberam lá na delegacia, ela estava datada de 21 de maio de 2012. Então, tipo assim, um ano antes, essa carta foi escrita e só um ano depois ela foi enviada para a delegacia. Mas era mais uma coisa estranha no meio de uma situação inteira que já estava estranha. Então, as pessoas só passaram batido por isso mesmo e o ano foi se seguindo. Um ano depois, em janeiro de 2014, as pessoas começaram a ter conhecimento de uns assassinatos que estavam acontecendo contra mulheres, né, na cidade de Goiânia. Mas o assassinato que deixou as coisas mais visíveis, essa situação que estava ocorrendo lá, foi o assassinato da Ana Maria Vitor Duarte, que era filha de um promotor de justiça. Ela foi assassinada num bairro nobre da cidade, então acabou que chamou muita atenção porque simplesmente um cara de moto chegou lá, desceu da moto, não tirou o capacete e atirou nela e ela morreu. A família da Ana Maria, inclusive, chegou a oferecer uma recompensa de R$10 mil para qualquer pessoa que tivesse qualquer informação que pudesse levar a polícia até o criminoso, mas acabou que não deu em nada e outros assassinatos foram acontecendo depois dela. A forma que isso viralizou foi através de um áudio no WhatsApp, onde um rapaz falava sobre um motoqueiro que vinha anunciando assaltos falsos, atirava nas meninas e ia embora sem levar nenhum pertence, ou seja, não era um assalto, era só uma forma de abordar as pessoas, né, as mulheres no caso. A primeira vítima dessa série de assassinatos não foi a Ana Maria, como eu falei pra vocês, antes dela já tinham sido mortas outras mulheres. A primeira que se teve notícia foi a Bárbara Luísa Ribeiro da Costa, de 14 anos, e ela foi morta com um tiro no peito enquanto ela estava numa das praças da cidade esperando para encontrar com o avô. Depois disso, foram mortas as jovens Beatriz Cristina Moura, de 23 anos, e Arlete dos Anjos Carvalho, de 16. As duas estavam apenas andando na rua, uma estava indo comprar pão, enquanto simplesmente elas foram abordadas por esse motoqueiro e ele atirou, desceu da moto, atirou, estava sempre de capacete, subiu na moto e foi embora de novo. Não levou nada, nem pertence. No dia 2 de agosto de 2014, ocorreu o assassinato da jovem Ana Lídia Gomes, enquanto ela estava numa parada de ônibus esperando a condução para encontrar a mãe dela numa feira. O motoqueiro desceu da moto e atirou na garota, deu 2 tiros no peito dela e ela morreu na hora, não teve o que fazer e ele simplesmente subiu na moto e foi embora. E como as pessoas já estavam sabendo da possível existência de um serial killer, estava todo mundo muito apavorado já, porque não era a primeira morte, em 8 meses, desde janeiro até agosto, tinha acontecido aproximadamente, que a polícia tinha conhecimento, de 12 a 15 homicídios, né? Que agora a gente chama isso de feminicídio. Até então ninguém sabia assim,
nossa, tem uma ligação entre esses casos. Porque o histórico das meninas era praticamente de garotas normais, não tinha nada que fizesse alguém querer matá-las, né? Então, no primeiro momento, a polícia, não trabalhou com essa possibilidade do serial killer. Mas o que aconteceu foi que foi criada uma força-tarefa dias depois que a Ana Lídia tinha sido assassinada, com 16 delegados, 30 agentes e 10 escrivães. Era uma força-tarefa enorme, porque a população estava cobrando muito da polícia que eles fizessem um trabalho de investigação pesado nesses casos, porque, como eu falei pra vocês, eram várias mulheres, entre 12 e 15 mulheres, que foram mortas a troco de nada, simplesmente porque o cara chegava e atirava e ia embora. Então, eles começaram a trabalhar, né, com essa hipótese de não ser o serial killer. No início, eles pesquisaram bastante o histórico das meninas para saber o que elas tinham em comum e acabaram não encontrando nada, porque era bem aleatório. Logo no dia seguinte da criação da força-tarefa, a polícia divulgou um vídeo de câmeras de segurança da rua, em que um motoqueiro, numa moto preta, com uma camisa preta, capacete preto, passava em direção à menina. Ela passa primeiro no vídeo e logo em seguida, cerca de 15 minutos depois, ele passa, né? E logo depois dos tiros, a mesma moto com a mesma pessoa volta no sentido contrário. Acabou que essas imagens se restaram também sendo inconclusivas, porque a placa da moto era roubada, então não tinha muito o que fazer, né? Mas eles anunciaram a busca por essa pessoa, com o pouco que se dava pra ver era que era um homem branco e alto, só. Mais ou menos 3 meses depois, no dia 12 de outubro de 2014, foi anunciado nos jornais da cidade que uma moça de 25 anos estava numa barraca de hot dog na rua, sentada, acompanhada de um rapaz, e ela foi agredida, né? Houve uma tentativa de homicídio. O que aconteceu foi que a jovem estava lá sentada e o motoqueiro chegou de capacete, ele desceu da moto, se dirigiu até a mesa e apontou a arma e anunciou o assalto. Só que quando ele tentou atirar, a arma falhou. Tentou atirar de novo, a arma falhou de novo. Então ele simplesmente deu um chute na boca dela e saiu correndo e subiu na moto e foi embora. E as pessoas ficaram ali, todo mundo apavorado. E como ele estava usando capacete na hora da agressão, foi meio difícil identificar ele. Mas como era um lugar público, as pessoas conseguiram ter uma descrição boa, porque tinham algumas testemunhas no lugar. Então descreveram o cara como um homem de porte alto, de quase 1,90 de altura, branco e com porte meio atlético. Aí a força-tarefa incluiu esse crime também no rol das tentativas e homicídios, né, de mulheres que estavam acontecendo nos últimos meses. A força-tarefa já estava a essa altura trabalhando 24 horas por dia. Eles estavam se revezando em várias equipes e chegaram a ser analisadas mais de 500 placas de motos, de veículos suspeitos. Foram ouvidas 200 pessoas, 200 depoimentos para tentar coletar informações sobre esse possível serial killer. Eles analisaram também mais de 300 horas de gravação de câmeras de trânsito. Sempre que tinha uma multa que tinha sido cometida por um motociclista num horário parecido com os dos crimes e no local perto, eles tinham que investigar toda moto que passasse por ali. As máquinas de trânsito, esses pardais, tiram fotos, né? Então, é justamente para multar. Eles analisaram cerca de mais de 50 mil multas e também mais de 50 mil fotos de câmeras de trânsito. E eles conseguiram ver que era sempre a mesma moto, mas com a placa alterada. E sempre a mesma pessoa em cima da moto, que era esse rapaz com porte atlético, alto, branco, cabelos pretos. Então, alguns dias depois, um homem com essas mesmas características foi filmado em alguns lugares cometendo pequenos assaltos. Ele assaltava lugares como casa lotérica e... Então, assim, era muita coincidência estarem acontecendo esses assaltos, sendo praticados justamente por uma pessoa que tinha todas essas descrições que se encaixavam nesse possível serial killer. Especificamente, no dia 14 de outubro de 2014, a força-tarefa se dividiu em várias equipes para fazer vigilância na cidade e reuniu todas essas informações que tinham sobre a identificação dessa pessoa, desse homem que estava cometendo todos esses assassinatos. O Thiago foi preso por uma das equipes nesse dia, na Avenida Castelo Branco, porque ele estava dirigindo uma moto com a placa roubada. Ele foi conduzido à Delegacia de Investigação de Homicídios e lá ele confessou os 15 assassinatos que estavam sendo noticiados pela mídia,
assassinatos de mulheres que tinham ocorrido no ano de 2014 e ainda confessou a autoria de mais 24 assassinatos que as pessoas não tinham qualquer ideia de que tinham acontecido, né? Publicamente, esses assassinatos normalmente não tinham sido noticiados. Ele falou que entre 2011 e 2014 ele matou 39 pessoas. Esse foi o depoimento inicial do Thiago. Ele descreveu com detalhes todos os crimes que ele cometeu em relação aos homicídios e ele se referia a todas as vítimas como vítima número 1, vítima número 2, vítima número 3, até chegar no 39º. Ele foi preso logo depois e foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Repressão de Narcóticos. Ele ficou lá durante 2 dias. No segundo dia, ele tentou se matar, cortando os pulsos, mas ele foi logo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e os ferimentos não foram profundos, foram ferimentos leves, então ele não correu risco, foi socorrido logo e não conseguiu se matar. No dia 22 de outubro, ele foi transferido para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e lá nesse presídio ele foi interrogado também várias vezes depois. Lá ele disse que não tinha cometido 39 assassinatos e sim 29, ou seja, ele mudou a confissão inicial dizendo que não era esse o número exato, que agora ele estava falando realmente o número certo. Ele disse que ele primeiro matou um rapaz chamado Diego, que tinha 16 anos e estava numa parada de ônibus sozinho, e ele descreveu o rapaz categoricamente como homossexual. Então os policiais desconfiaram que talvez fosse esse o motivo dele ter cometido esse assassinato. Ele conseguiu atrair o rapaz para uma área mais afastada e estrangulou ele até a morte. Ele matou 2 rapazes homossexuais. Depois disso, ele passou a matar moradores de rua e prostitutas. Nesse período, ele ainda tinha um padrão. Ele matava os rapazes asfixiados, os moradores de rua, ele sempre atirava na cabeça, direto na cabeça. E as prostitutas eram todas esfaqueadas até a morte. Quando ele foi perguntado do porquê que ele tinha cometido esses crimes, ele simplesmente falou que ele tinha uma raiva muito grande pelo fato de não ter conhecido o pai e de ter sofrido um abuso sexual quando tinha 11 anos de idade por um vizinho conhecido da família. Ele também disse que sofreu bullying na pré-adolescência e que todas essas coisas que aconteceram com ele levaram ele a ter um sentimento de raiva muito grande, que ele tentava se embriagar, que tentava esquecer, mas que não conseguia, e que ele descreveu até que o corpo dele todo esquentava e que essa sensação só passava quando ele cometia um homicídio. Ele disse também, nesses depoimentos que os policiais colheram dele no presídio, que o revólver ele furtou da empresa de segurança que ele trabalhava, que ele furtou o revólver e depois escreveu uma carta para a administração da empresa dizendo que ele e os outros funcionários tinham notado que uma das armas tinha sumido, mas que até então ninguém sabia quem era. Então, assim, ele era completamente acima de suspeitas, ninguém jamais ia imaginar que esse rapaz estava fazendo tudo isso. Mas, como ele disse para a polícia, ele disse que não conseguia fazer outra coisa, que ele não tinha como fugir e que para ele era meio que inevitável. O revólver, depois foram feitos testes de balística nele e foi constatado que realmente 8 dos homicídios que ele tinha cometido tinham sido com essa arma. Logo depois que ele foi preso, a polícia foi na casa dele e encontraram objetos que foram usados nos crimes que ele cometeu. Por exemplo, roupas, placas de moto, várias placas de moto, porque a forma que ele agia era a seguinte: ele usava a mesma moto, mas ele sempre alterava a placa. Então ele roubava várias placas de moto e guardava e ia trocando no decorrer dos crimes. Também foram achadas as roupas que ele usou no momento da execução dos homicídios e foi achado esse revólver. Os policiais relatam que nos interrogatórios ele não demonstrava qualquer expressão facial ou culpa ou remorso e que ele contava tudo na maior tranquilidade, que ele não tinha problema nenhum de falar sobre essas coisas e que para ele parecia normal. Nos primeiros meses de prisão dele, o Thiago ficou bem agressivo, mas não pelo fato de se mostrar arrependido pelas coisas que ele tinha feito, mas sim pelo fato dele ter sido pego. Em momento nenhum ele demonstrava tristeza por causa das vítimas, mas sim pelo fato de ele ter falhado e ter sido pego pela polícia. Ele chegou inclusive até a agredir um jornalista uma vez, mas esse comportamento dele era muito diferente de quando ele participava das audiências. Nas audiências ele sempre se mostrava muito calado, muito introvertido, ele mal respondia as perguntas que faziam para ele no tribunal. Em algumas, ele ficava de cabeça baixa e não respondia nada.
A defesa do Thiago tentou argumentar que pelo fato dele ter sofrido esses abusos na infância e pelos traumas que ele tinha, que ele era incapaz de ser punido pelos crimes porque ele não entendia a gravidade dos atos dele. E queriam alegar insanidade mental. Então o juiz, de ofício, requereu que fosse feito um exame, uma perícia médica nele, de sanidade mental, para que fosse avaliado isso. Na perícia, de fato, foi constatado que ele tem o transtorno de personalidade antissocial e ele é realmente psicopata, mas os psiquiatras e os psicólogos que avaliaram ele foram categóricos em dizer que isso não era motivo nenhum para alegar insanidade mental, que o transtorno de personalidade antissocial ele não tira a percepção de certo e errado, de lícito e ilícito da pessoa. A pessoa só simplesmente não liga mesmo pro que ela tá fazendo. Que no grau de psicopatia do Thiago era isso. Ele tinha consciência, mas ele fazia mesmo assim. Então, ele foi considerado pelo juiz imputável, ou seja, ele era completamente responsável, podia ser responsabilizado pelos atos que ele tinha feito. Que a psicopatia dele não era um motivo concreto e que não tinha base para ele se dizer inimputável, que é quando a pessoa não pode responder pelos atos. Em uma das audiências, o Thiago deixou o júri e as famílias das vítimas presentes bem revoltados, porque ele escreveu uma carta pedindo uma oportunidade de sorrir novamente e que ele pedia desculpa pelos erros do passado. Mas nessa carta ele não foi muito expressivo quanto a tristeza, se ele estava sentindo alguma tristeza pelas coisas que ele tinha feito. Disse que chorou pelas vítimas, mas parecia uma coisa muito genérica e as pessoas não acreditaram nele. Então todo mundo que estava presente ficou realmente muito revoltado com ele e a carta teve o efeito inverso. Era para ajudar, mas ele acabou se complicando mais com o júri. Inclusive, nessa carta que ele escreveu para o júri, ele falou a seguinte frase: "Vocês veem aqui um ser humano ou um monstro que a mídia criou?" Então foi uma coisa bem forte, isso revoltou bastante alguns dos jurados e das famílias que estavam presentes no julgamento, mas como eu falei, a carta teve o efeito inverso e não ajudou ele em nada. Até março de 2016, o Thiago era réu em 42 processos, sendo 35 deles de homicídio. Os outros eram por porte ilegal de arma de fogo e por roubo. Até 2017, ele foi absolvido em 3 desses processos, porque acabou que a defesa conseguiu empurrar a tese de que não existiam provas suficientes para ele ser condenado também nesses 3 processos. Então, de 42 em 3 ele foi absolvido. Inclusive, o próprio Thiago falou também que ele foi absolvido porque realmente não tinha sido ele a cometer esses crimes e que a própria polícia de Goiânia estava tentando empurrar na conta dele alguns assassinatos a mais do que realmente ele tinha cometido. Em setembro do ano passado, ele já tinha passado por 33 julgamentos. Uma coisa que eu acho bizarro de falar, mas que é uma coisa extremamente interessante, porque é muito estranha, é justamente que as advogadas dele falaram que no início, quando o caso teve repercussão, quando explodiu realmente, que se tornou um caso conhecido inclusive internacionalmente, o Thiago começou a receber várias doações de mulheres que queriam conhecê-lo. As advogadas falaram que elas recebiam mensagens de texto no celular pessoal delas, que existiam várias mulheres pedindo para conhecer o Thiago, se dizendo apaixonadas por ele, dizendo que achavam ele lindo e que queriam conhecê-lo. Obviamente que não foi possível. O assédio era tanto no início que até a administração do presídio falou que realmente eles receberam diretamente pedidos de mulheres para fazer uma visita íntima com o Thiago. As condenações do Thiago, até o momento que eu pesquisei, elas totalizaram 684 anos de prisão em regime fechado. Ele não conseguiu o semiaberto, mas, como é previsto no artigo 75 do Código Penal, nenhuma pessoa pode ficar mais de 30 anos em regime fechado. Nenhuma pena de restritiva de liberdade pode ser mais do que 30 anos. Então, provavelmente, ele só vai cumprir esses 30 mesmo. O Thiago, em 2017, fez uma entrevista para o Câmara Record e ele é, em vários momentos, questionado sobre várias coisas, sobre a motivação dos crimes e tudo. E, inclusive, o entrevistador pergunta para ele se ele se considera um psicopata. E ele fala que não é psicopatia, que ele era uma pessoa perturbada e que ele achava que isso era tudo de cunho dos traumas que ele tinha passado na infância, mas que ele não se considerava um psicopata. Ele só se considerava um cara problemático.
Quando ele foi perguntado de como ele escolhia as vítimas, ele falou que de forma aleatória e disse que as vítimas mais novas que ele matou, ele errou porque elas eram mais novas do que ele pensava que elas eram. Ele disse que não queria matar meninas tão novas, mas que acabou acontecendo porque a aparência delas não condizia com a idade, ele pensava que elas eram mais velhas. O Thiago chegou até a ter a pretensão de lançar um livro com a ajuda de um padre que ia no presídio para fazer trabalho de evangelização e tudo. Ele se converteu e quando ele conheceu esse padre, ele pensou, pediu ajuda para escrever esse livro. Mas depois o padre falou que a única pessoa que estava escrevendo realmente o livro era o próprio Thiago e que tudo que estava lá não tinha influência de nenhuma outra pessoa a não ser dele mesmo. Esse livro até hoje eu pesquisei e não encontrei, ou seja, ele ainda não foi lançado e eu também não tenho informações se o Thiago ainda tem a pretensão de lançar esse livro. O serial killer de Goiânia, que é o Thiago Henrique, chegou a ser comparado com vários assassinos muito notórios. Ele foi comparado pela mídia internacional com Jeffrey Dahmer e com o Ted Bundy, que foram os serial killers, eu acho que mais notórios, mais conhecidos dos Estados Unidos, porque ele conseguiu matar 39 pessoas, que ele confessou no primeiro depoimento. Até hoje a gente não sabe realmente se esse número é real, porque como ele relatou sobre o primeiro menino, ele disse que escondeu tão bem que ele nem lembra, nem conseguiu achar depois o corpo. Então acabou que as investigações ficaram meio prejudicadas porque ele escondia tão bem que nem ele teve informações depois. O Thiago continua preso no complexo de Aparecida de Goiânia e ele diz que não sabe o que ele vai fazer quando e se sair da cadeia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar direito, porque, enfim, é só o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre isso. Eu queria deixar pra vocês, inclusive, a indicação de um canal que foi a pessoa que me inspirou de conseguir me achar menos estranha por, enfim, ter interesse nesses assuntos, que é o canal da Jaque Guerreiro. Vocês podem ir lá no canal dela, é maravilhoso. Ela foi a minha inspiração pra esse vídeo. Me deem o feedback desse vídeo, porque eu preciso realmente saber se eu posso continuar produzindo uma coisa assim que eu gosto e que vocês têm interesse. Porque seria muito legal, se isso fosse recorrente. É isso, gente. Um beijo e muito obrigada. Até um próximo possível vídeo. Tchau!